É o plano original de Deus para a mulher. E por que que a gente tem que começar lá pelo início mesmo? Porque quando a gente não sabe da onde a gente veio, dificilmente a gente sabe para onde estamos indo. O caminho pode ficar um pouco nebuloso. E Gênesis, não sei se todas sabem, mas Gênesis significa realmente início, origem. E então a gente vai começar lá por Gênesis e vamos entender juntas o que Deus destinou para a mulher, a essência que Deus colocou dentro da mulher e o que que ele espera, né, da mulher. Opa, aqui. Então vou começar em Gênesis 1:26, que diz assim: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Opa, aqui. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E só para explicar uma coisinha para vocês, quando a gente olha para Gênesis 1, 2 e 3, Gênesis 1 é o resumão da criação, Gênesis 2 é a criação do homem, né, da humanidade de forma mais detalhada, e Gênesis 3 fala muito sobre a queda, né, o, a origem do pecado e tudo mais. Então, a gente precisa só entender também um pouquinho dessa separação para que a gente entenda como é que vai funcionar. Eu vou seguir um pouco desse caminho, tá, gente? Então, primeiro, eu tô começando aqui por Gênesis 1, que de forma mais abrangente, a Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher à imagem dele. E por que que é importante a gente se ater a como é que fala? A essa ordem. Porque, em primeiro lugar, aqui está deixando muito claro que a mulher é igual ao homem em termos de pessoalidade e importância. E aí, para explicar para vocês, o que que eu estou querendo dizer? Que homem e mulher foram feitos à imagem de Deus. Igualmente, eles foram feitos à imagem de Deus. Não existe nenhum indício na Bíblia de que o homem foi feito mais à imagem de Deus do que a mulher, ou de que a mulher foi feita mais à imagem de Deus do que o homem. Não, em nenhum lugar na Bíblia existe isso. E existem algumas piadas, né? Ah, Adão, ele é o rascunho, mas Eva como é que fala? É o desenho perfeito. Tipo, Adão, não, ele foi a primeira criação ali, aí Deus viu que podia melhorar e foi lá e criou Eva. Gente, isso é só piada, não existe verdade nenhuma bíblica nisso, pelo amor de Deus. É importante a gente se ater de que homem e mulher, perante Deus, eles são iguais em importância. Eles são iguais em pessoalidade. Isso quer dizer que ambos, diante de Deus, são dignos de afeição, ambos, diante de Deus, são importantes. O homem não é mais importante que a mulher. E é importante a gente ter isso muito, assim, fundamentado na nossa cabeça, porque hoje em dia algumas pessoas falam, né, que a Bíblia é machista, é, que Deus é machista. Não, não. Se a gente pegar lá em Gênesis, Deus já disse, não, para mim, homem e mulher são importantes. Os dois foram feitos à minha imagem. E o que que é ser feito à imagem de Deus? Primeira coisa, a gente tem que ter em mente que ser feito à imagem de Deus é que Deus está compartilhando conosco parte da sua natureza. E é o que a gente chama em teologia de atributos comunicáveis. Esse comunicáveis é o que Deus comunica a sua criação, e esse comunica é realmente de compartilha, tá? Não é só falar, é compartilhar mesmo. E aí, quais são esses atributos que Deus compartilha com a humanidade, com o homem e com a mulher? Amor, bondade, justiça, misericórdia, veracidade e santidade. Se você parar para pensar, os outros seres viventes da criação não compartilham desses atributos. Eles não têm amor, bondade, misericórdia, justiça, veracidade e santidade. Não, nós temos isso. O restante da criação, não. É, deixa eu... Tem gente na sala de espera aqui, eu vou ficar despreocupada achando que essas pessoas estão sendo adicionadas, tá, amiga? Miga barra Bia Reis. E a segunda coisa
que a gente precisa entender o que é ser feito à imagem de Deus. É que nós recebemos o sopro de vida. E aí vai ter vers- Amiga, acho que você tá no mudo. Voltei! Obrigada. Onde eu parei? Aqui. Ah, tá. Eu vou pôr aqui bom, é o que eu falei com vocês, então, que a segunda coisa é que é ser feito à imagem de Deus, é o sopro de vida que nós recebemos. Os outros animais da criação não receberam isso, somente nós, humanidade. Em Gênesis 2:7, e lembra que eu falei com vocês que Gênesis 2 é aquele detalhe, aquele capítulo que está detalhando a criação da humanidade. E aqui Deus traz assim que foi o Senhor que ele formou ao homem do pó da terra. E detalhe, formar do pó da terra é igual aos outros animais. A Bíblia fala que os outros animais também vieram do pó da terra. Ok, mas aqui entra uma coisa especial, que Deus não faz com o restante da criação. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E voltando aqui, e isso nos leva para um terceiro ponto, que ser feito à imagem de Deus também significa dizer, desculpa, no segundo ponto, ser feito à imagem de Deus também significa dizer que nós temos espírito agora. Os demais seres da criação, eles são corpo e alma. São sentimentos, são instintos, é, é isso. Agora nós não, nós temos espírito. Nós somos trinos no sentido de corpo, alma e espírito. Nós somos formados por essas três coisas. E é importante a gente entender isso, porque quando vem o pecado, nós somos afastados da presença de Deus. E então fala que o nosso espírito morre. Tipo, a gente longe de Deus não existe vida. Longe, porque Deus é vida. Se a gente vai para longe, não existe vida. Nosso espírito morre, vamos dizer assim. Então, quando o Espírito Santo, nós aceitamos Jesus, e o Espírito Santo nos enche, então nós recebemos vida do Senhor. Então, nós somos vivificados. Essa é a compreensão que você tem que ter quando você vai ouvir um pastor falando que nós somos vivificados pelo Espírito Santo de Deus, ok? E por isso que é importante entender Gênesis 1, 2 e 3. Mas continuando, ser feito à imagem de Deus também é receber autoridade para gerir a criação. E aí eu vou pegar, eu acho que eu acredito que não está aqui, mas bom, eu, eu trouxe os capítulos mais para frente, mas a Bíblia vai falar que Deus ordenou a Adão que cuidasse, que gerisse o jardim do Éden. Então Adão, ele dava nome, ele cuidava de tudo aquilo. E isso não foi dado a nenhum outro animal, essa gestão. Deus está compartilhando conosco esse esse presente mesmo de gerir toda a criação. Nós não somos donos da natureza, nós somos mordomos de Deus, cuidando daquilo que ele deixou para nós. É importante a gente ter isso em mente. Bom, vou continuar aqui. Então, só para a gente concluir esse pensamento, aquilo que imputa valor tanto ao homem quanto à mulher é o próprio Deus. E por que que é importante falar isso? Eu fiz relações internacionais, eu sou formada, né, nesse curso, e na faculdade a gente estuda direitos humanos. E em direitos humanos, a gente vai falar sobre o que que traz dignidade, ao homem e à mulher. E é ele ser simplesmente um ser vivente, ele é um ser humano. Então isso ele já se torna digno de qualquer direitos civis e tudo mais. É, E
A Bíblia também já falava isso, mas parece que direitos humanos só tirou Deus da jogada. Mas a Bíblia já fala isso, que você, qualquer pessoa, existe um valor imputado nele porque ele é uma criação de Deus e ele foi feito à imagem de Deus. Ele tem um espírito, ele tem tributos de Deus comunicáveis. Então, é, eu sempre gosto de pensar de que Deus ele está sempre certo e o homem ao longo da história vai tentando achar a verdade e às vezes ele acha a verdade e aí ele só quer às vezes apagar o nome de Deus, sabe? É complicado, mas acontece, né? Já viu aquela frase assim, é raro, mas acontece sempre? É tipo isso. Numa teologia sistemática de Wayne Grudem, ele traz assim que o fato das escrituras dizerem que homens e mulheres são a imagem de Deus deve excluir todo sentimento de orgulho ou inferioridade e qualquer ideia de que um sexo é melhor ou pior do que outro. Em especial, ao contrário de muitas culturas e religiões não cristãs, ninguém deve se sentir orgulhoso ou superior por ser homem, e pessoa nenhuma deve se sentir frustrada ou inferior por ser mulher. Então, duas coisas que o cristianismo ele quebra, assim, se você é cristão e pega para ler Gênesis, isso já tem que ser quebrado nas nossas ideias de imediato. A primeira coisa é, não, homem não é mais importante que mulher e mulher não é mais importante que homem. Isso é a primeira coisa que precisa, assim, que a gente precisa entender, que para Deus, homem e mulher são igualmente importantes. E uma outra coisa que eu vou aqui, eu vou até além para vocês entenderem de que aqui não está falando de nenhuma raça, de nenhuma etnia, de nenhuma religião específica, aqui não está falando de nenhuma cor de pele específica, aqui está falando apenas da humanidade. Então, para Deus, todo ser humano, sim, é feito à imagem de Deus. Foi feito à imagem de Deus. E então, por isso que nós, como cristãos, não podemos, em hipótese nenhuma, achar que outra pessoa é inferior, porque não é cristão, ou porque é de tal etnia, ou porque é de tal de religião, ou porque isso, porque. Não. Isso não pode estar na nossa mente. E aí, uma coisa importante dizer eu tenho falado muito que homem e mulher são iguais perante Deus no sentido de importância e tudo mais de criação. Porém, aqui eu não quero cair numa questão de ideologia de gênero, porque sim, a Bíblia diz que dentro do casamento, vamos de novo aqui, dentro do casamento, homem e mulher possuem papéis diferentes. A Bíblia vai dizer que dentro do casamento, o homem é líder e a mulher é auxiliadora. E aí vai dizer aqui lá em Gênesis 2:19. Lembra que Gênesis 2:19, Gênesis 2, o que está acontecendo? Está detalhando a criação da humanidade, né? Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e de todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu o nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Eu vou voltar aqui no versículo 19. Aqui no versículo 19 está deixando claro que Deus deu ao homem uma função. Ele dava nomes aos animais, ele estava cuidando dali do Jardim do Éden, ele estava ali gerindo aquelas coisas. Então ele vai falar assim: eu não tenho uma auxiliadora que seja semelhante a mim. E em outras versões vai trazer uma auxiliadora idônea, né? Idônea quer dizer realmente semelhante ou compatível a. Continuando, Gênesis 2:21, vai dizer assim: Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor formou uma mulher, e a levou até ele. E o homem disse:
Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Então, dentro do casamento, a gente precisa entender que, sim, Adão, o homem, né, ele tinha esse papel de liderança e Eva, ela recebe o papel de auxiliadora. Sim, existem funções distintas, tanto para o homem e para a mulher dentro do casamento, porém, apesar de ter funções distintas, isso não tem relação com importância. Com importância no sentido de, tipo, o homem é mais importante que a mulher. Infelizmente, na nossa sociedade, principalmente ocidental, existe muito essa ideia de que aquele que é o líder, aquele que é o chefe, aquele que é isso, aquilo, é mais importante do que outras pessoas. Merece mais direitos do que outras pessoas. E, na verdade, a Bíblia diz que aquele que é o líder, ele é quem serve mais. Sim, ele merece respeito, ele merece um cuidado no sentido de cuide bem do seu líder para que ele possa cuidar bem de você. É um sistema que ele se retroalimenta. Porém, a gente não está falando no sentido de direitos humanos, de dignidade pessoal, entendeu? Apesar vou dar um exemplo, você pode ser analista sênior e você tem um coordenador, tá acima de você no mercado de trabalho, né? Mas você é tão digna de direitos humanos, tão digna de dignidade realmente, do que o seu coordenador. Vocês estão entendendo o que a gente está falando aqui? A gente não pode carregar essa ideia de que porque tem papéis distintos que então a pessoa é mais digna do que você. Não. Vocês têm responsabilidades diferentes. E aí, uma coisa que eu achei interessante trazer para vocês é que auxiliadora em hebraico eu não sei falar hebraico, então tá aqui, é Ezer. Não sei se é assim que se fala, tá, gente? É a pronúncia mesmo, mas eu sei que é Ezer. E essa palavra é frequentemente usada para se referir ao próprio Deus ao longo do Velho Testamento. E aí, entendendo que quando Deus direciona uma palavra para Eva, dizendo que ela seria auxiliadora, tal, que ele criou Eva para ser auxiliadora do homem, usou a mesma palavra que ele usa para si mesmo. E, gente, para quem gosta de estudar a Bíblia, sabe que normalmente no hebraico a gente não usa as mesmas palavras que a gente usa para os homens para Deus. A gente não faz isso. Existe um respeito muito grande na hora de escrever também sobre Deus na cultura hebraica. E, por alguma razão, Deus quis usar a mesma palavra que é usada para ele como auxiliadora no Velho Testamento, usar também para a mulher. E aí, para quebrar a nossa ideia de inferioridade da mulher, eu quero te perguntar, em algum momento você acha que Deus é inferior ao homem por receber esse adjetivo exer ao longo do Velho Testamento? Não. Não é nem lógico isso, porque Deus ele é soberano, Deus ele ele é perfeito, ele está acima de qualquer coisa, ele é o criador, o homem é a criatura. Mas o que que a gente quer dizer quando diz que a mulher está ali para auxiliar o seu marido ou que Deus veio no auxílio do homem? É, isso quer dizer que a responsabilidade de tal ação era daquela pessoa. Porém, eu venho para te ajudar, eu venho para te auxiliar. E isso não traz um entendimento de que a mulher é superior ao homem, não. Mas a função dela ali é de ser auxiliar, e de quando o homem precisar de ajuda, ela vai ajudá-lo. Deus é soberano, e ele vir nos auxiliar também não torna ele inferior ao homem. Ele vem porque o homem está precisando de ajuda e ele vai ajudá-lo. Mas a soberania dele não tá, tipo, não está ligada ao ser o auxiliador. Entendi isso, acho que porque muitas vezes a gente faz conexões na nossa cabeça que não precisam existir de fato, não tá ali para existir. Não é aquilo. E a gente precisa entender que
Independente, se Deus vai ajudar o homem ou não, ele continua sendo soberano, ele continua sendo o criador. Entende? Mais ou menos? É, eu trouxe a citação de um livro que chama Feminilidade Radical. É bem interessante ler esse livro, se alguém tiver interesse, porque vai falar sobre essa partezinha aqui do livro, está se referindo à segunda palavra que se dá à mulher, que é auxiliadora idônea. E aqui a autora vai trazer que idônea, no hebraico, significa kenegdo, e quer dizer exatamente que corresponda a ele, ou seja, igual ou adequada. Então, Eva foi criada como uma auxiliadora, mas como uma auxiliadora que seja igual ao homem e que diferia dele, mas diferia de maneiras que complementa o homem. Porque a Eva não é Adão. A gente já entendeu isso. Ser uma coisa é não ser outra. Ser casada é não ser solteira. Ser cristã é não ser é, muçulmana. Então, aqui que tá falando, tipo, no sentido, quando ele traz que ela é adequada para ele, é no sentido, ela me completa e ela me corresponde, entende? Que corresponda a ele, que é da mesma natureza, mas ela vai me auxiliar porque é, ela carrega algo diferente de mim. E aí a gente sabe que sim, tanto biologicamente, quanto psicologicamente, biologicamente, quanto na questão de alma, a mulher é muito diferente do homem, né? E aí é que trouxe uma polêmica. A liderança do homem dentro do casamento não é um conceito pós-queda, por conta do versículo de Gênesis 3,16, que diz assim: quando a mulher e o homem, né, caem em pecado, eles então são expulsos do Éden e Deus fala para eles: olha, por conta disso, certas coisas irão acontecer com vocês. Então diz: multiplicarei grandemente a sua dor e a tua conceição. Com dor darás luz aos seus filhos, e o seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E quando a gente pega essa palavra dominará, no original, ela realmente está falando sobre uma dominância no sentido pejorativo mesmo, aquela dominância de tirano, sabe? De pesar com mão de ferro, sabe essas coisas? Não está falando sobre é, uma liderança em amor. E aí, por que que eu trouxe isso? Porque muitas pessoas usam desse texto para falar assim: não, eu não preciso me submeter à liderança do meu marido, porque esse conceito veio após a queda, porque após a queda que está escrito ali que ele me dominará. Mas aqui, que está falando? Sim, Adão ele recebeu a liderança no casamento para liderar Eva, para liderar a casa dele. Porém, após o pecado, a maldade também entra no relacionamento deles. E Adão, então, não mais dominaria Eva, não mais lideraria Eva em amor. Agora ele dominaria ela, de uma forma que a fizesse sofrer. E, e isso é o que acontece, né, quando o homem realmente se afasta de Deus. Ele domina a casa dele, ele quer liderar a casa dele, mas sem ter amor. Só que Deus, ele é perfeito. E quando Jesus vem, ele restaura todas as coisas, para aqueles que desejam a salvação, vai trazer então, retrazer, na verdade, vou dizer assim, vai retomar o sentido que Deus tinha dado lá no Éden, antes do pecado. Vai falar lá em Éfesos 5, em Efésios 5, de 22 a 24, vai falar assim para as mulheres: vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. Então, aqui, primeira coisa, não é um conceito pós-queda, porque quando Jesus vem e então começa a igreja, essa foi uma ordenança dada para a igreja, que as mulheres devem ser sujeitas aos seus maridos, à liderança deles. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo.
De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. E aqui eu quero fazer uma ênfase muito grande para nós mulheres. Porque a gente tá numa sala de mulher, né? A gente não é uma sala de mulheres e homens, mas eu quero falar uma coisa muito importante para as mulheres. Por que que é importante estarmos sujeitas à liderança do nosso marido? Porque se o Senhor nos pede isso, obedecer é uma forma de amar a Deus. Não é só por amor ao nosso marido, mas é por amor ao nosso Senhor. Porque a Bíblia diz que aquele que me ama, me obedece. A linguagem de amor do nosso Deus é obediência. Então, se Deus diz que você sim tem que ser submissa ao seu marido, essa é a sua forma de amar a Deus. E eu sei que é difícil, porque o pecado trouxe essa ruptura no casamento, entre o homem e a mulher. E, gente, quando Deus criou o casamento, ele criou de uma forma muito linda, em que o homem e a mulher eles se completavam juntos, eles refletiam a glória de Deus. E é tão maravilhoso isso porque a Bíblia, ela reflete o relacionamento de Cristo com a igreja, como o homem e a mulher, o marido e a esposa. Isso é algo muito profundo. Eu quero só fazer você pensar numa coisa. Antes do pecado, quando Adão recebe Eva, Adão olha para Eva e fala assim: Uau, essa é osso dos meus ossos. Essa é carne da minha carne. Meu Deus, que mulher perfeita, Senhor. Muito obrigada por essa mulher. Ela é maravilhosa. Aí o pecado entra. O que que é a primeira coisa que Adão vai falar se referindo à mulher? Ah, Deus, não fui eu que pequei, não, foi a mulher que o Senhor me deu, ó. Vê como o pecado trouxe ruptura no casamento? Uma coisa que Deus criou como maravilhosa, o inimigo trouxe ruptura. Mas quando Cristo vem e o Espírito Santo traz vida para cada uma de nós, Jesus diz: então, agora eu estou te dando o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai te empoderar para que você viva da forma como eu ordenei lá no Éden, para que você seja sujeito ao seu marido, para que ele seja o líder e você seja a auxiliadora idônea. E eu fiz essa ênfase mais para as mulheres, mas em Efésios 5, do 25 ao 29, vai ter um direcionamento exclusivo para o homem. Vai falar assim: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Gente, isso é algo muito forte. Muito forte. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Quando qualquer amiga minha vai pensar em casar com um menino, quando começa a namorar, e aí a gente vê que esse namoro tá realmente engatilhado, que vai dar em casamento, eu fico assim, amiga. Você, você acredita realmente? Ele tá dando todos os sinais de que sim, ele vai te amar, como Cristo ama a igreja? Porque antes de casar, você tem que escolher muito bem. Depois que casou, você vai ter que fechar os olhos para muita coisa, porque, né? E é muito importante isso. A Bíblia fala, né, que e a mulher casada que se casou, que se converteu e é casada ainda com um incrédulo. Paulo vai falar assim, olha, não se separa. Porque a sua conduta de vida, o Espírito Santo em você, pode sim santificar o teu marido e convertê-lo. Carol, então eu tenho que ser submissa ao homem incrédulo? Sim, porém lembre que existe você, a sua submissão ao seu marido e a submissão a Deus. Se o seu marido, ainda sendo incrédulo, pede para você fazer algo que é pecado, você não precisa fazer, porque acima dele existe a submissão a Deus, que é a submissão mais importante. É, é, é importante a gente dizer isso.
E assim, gente, eu sei que para muitas eu tô falando, tô chovendo no molhado, eu tô falando coisas que vocês sabem. Mas é importante também trazer o conteúdo, né? Tipo assim, ah, mas onde que tá essa resposta na Bíblia? Para que quando alguém te questionar, você saiba se defender a Bíblia, você saiba defender o Evangelho. Ah, deixa eu ver se eu trouxe aqui um texto. Deixa eu ver se tá aqui. Poxa, não tá aqui, mas eu tenho um texto, depois eu mando no nosso grupo lá na comunidade, mas bem legal falando sobre a mulher ser chamada para auxiliar o seu marido a ser o melhor líder possível. E, e isso às vezes é difícil, né? A gente ajudar o nosso marido a ser o melhor líder possível. E muitas vezes, para ajudar o nosso marido a ser o melhor líder possível, a gente vai ter que repreendê-lo. A gente vai ter que falar assim: olha, amor, você tá fazendo isso e isso não é o correto. Não é que você, por ele ser o líder, você vai fechar os olhos para as coisas erradas. Não. Você tem sim que falar. Porque assim você tem que ajudá-lo a ser o melhor líder que ele possa ser. Mas depois eu mando esse texto porque não coloquei aqui no PPT. Mas bom, em terceiro lugar, para a gente realmente viver a alegria que Deus destinou para todas as mulheres lá em Gênesis, a nossa feminilidade, ela serve para adorar a Deus. E aí muitas pessoas me perguntam, mas Carol, o que que é feminilidade? Porque eu tenho visto muitos Instagrams falando que a mulher tem que ser feminina, a mulher tem que exalar a feminilidade, e aí a gente vê aquelas telas em que as mulheres estão de vestidos floridos e cabelos de coque, e enfim, eu tô de coque hoje, né? Eu adoro coque, gente. Mas, mas enfim, a gente vê várias coisas e a gente fica assim, ah, então eu acho que eu não sou feminina. Eu acho que eu não tenho feminilidade, porque eu não gosto de usar vestido florido, eu gosto de usar calça, tipo, não gosto de usar salto, eu gosto de usar tênis. Tem todas essas questões. E aí, eu queria falar com vocês o que que é feminilidade, o que não é feminilidade e como que a gente usa a nossa feminilidade para adorar a Deus. Então eu trouxe aqui um texto que diz assim, é um texto de Deuteronômio 6, 4 e 5, que em hebraico é o Shema deles, que é uma oração que eles fazem sempre pela manhã, que tanto para os judeus, isso ainda continua para os judeus hoje, tá? Que a coisa mais importante, que é ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. É, porque, em primeiro lugar, isso está trazendo o monoteísmo, que sim, existe só um Deus, sim, existe só um Senhor. E é esse Senhor que nós servimos. Nós não servimos a nenhum outro Deus a não ser o único Deus, o único Senhor. E então continua aqui, nós devemos amar, pois o Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força. E por que que eu fiz questão de trazer esse texto? Porque nós mulheres somos diferentes dos homens. É, O homem, ele possui mais testosterona. A mulher também tem testosterona? Sim, em níveis mais baixos. O homem é o hormônio principal do homem, vamos dizer assim. E eu não sei se vocês sabem, mas testosterona está muito ligada ao crescimento de músculo, à força. E, e se a gente parar para pensar, sim, o homem se a mulher e o homem, vou dizer assim, eles fazem a mesma quantidade na academia, de horas, eles treinam todos os dias, a mesma coisa. Porém, você vai ver que o homem ele continua sendo mais forte que a mulher, que ele sim, ele tem mais músculo. Por quê? Por conta da testosterona. Salvo as exceções daquelas mulheres que são fisiculturistas, que sim, elas puxam mais peso, sim, elas tomam um hormônio para ganhar mais massa muscular. Isso são exceções, tá? Mas quando a gente olha, nós somos sim diferentes dos homens. Se a gente for parar para analisar o cérebro do homem e da mulher, alguns neurocientistas já fizeram essa pesquisa e ela já está muito difundida já, de que o cérebro do homem ele possui mais massa branca, se eu não me engano, do que massa cinzenta. E
Eu só não lembro agora se é mais massa branca ou mais massa cinzenta. Se tiver alguma médica aqui no grupo, pode mandar no chat. Mas isso tá intrinsecamente relacionado com a questão de, como é que fala? Da ligação sobre, tipo assim, sobre ser mais coisas de lógica, de racionalidade, etc., com coisas de comunicação, de emoções, de entender ambientes ou entender o ambiente e o grupo social. E aí viram que sim, a mulher ela tem mais aptidão por questões biológicas à comunicação. E se você pegar no mercado de trabalho, se você for fazer uma pesquisa, quem ocupa os principais cargos dentro de agências de comunicação, das áreas de comunicação, são mulheres e não homens. E aqui eu não estou entrando em mérito sobre o homem ganhar mais ou menos, não, eu estou falando que existem áreas em que a mulher ela se destaca mais do que o homem, e existem áreas que o homem ele se destaca mais do que a mulher. Isso não quer dizer que a mulher não pode trabalhar como engenheira, ou porque a gente não pode ter uma mulher que seja uma cientista sensacional. Não, a gente sabe que existem isso, mas são exceções. E não só exceção, eu acho que até exceção eu tô me expressando mal. O que eu tô querendo dizer é que existem aptidões, mas que existem também pessoas que vão se sobressair, e glória a Deus, porque assim Deus escolheu, sabe? Então, o que eu quero trazer aqui é que sim, devemos adorar a Deus com tudo que nós somos. E isso está relacionado com a nossa feminilidade. Em primeiro lugar, eu quero falar para você que não existe nenhuma mulher que não seja feminina. Se você nasceu mulher, você é feminina. No livro Deixe-me Ser Mulher, da Elizabeth Elliot, tá escrito assim: somos chamadas a ser mulheres. Ok. O fato de eu ser mulher não me torna um tipo diferente de cristão. É verdade. Mas o fato de eu ser cristã me torna um tipo diferente de mulher. Afinal, aceitei a ideia que Deus tem a meu respeito. E toda a minha vida consiste em oferecer de volta tudo o que sou e tudo o que Ele quer que eu seja. E dito isso, feminilidade. Vou falar primeiro o que, que não é feminilidade. Vamos fazer assim. O que não é feminilidade? Feminilidade não se trata sobre uma forma de falar, uma forma de vestir, uma forma de sentar, uma forma de mexer as mãos. Não, isso não é feminilidade. Até porque Deus criou vários temperamentos, Deus. Deus criou várias personalidades. E sim, gente, não estou indo contra os padrões sociais que existem. Tipo assim, se você vai numa, como é que fala? Numa reunião, e aí todo mundo tá falando mais baixo, do nada você começa a falar mais alto. Tipo, não, isso não é educado. Isso não é nem sobre não ser feminina, isso é sobre ser mal educada mesmo, entendeu? Mas a feminilidade, ela não tá ligada a uma forma de falar ou de se vestir. Não, isso são estereótipos. Feminilidade é o produto da sua natureza feminina. Então, aí aqui eu vou entrar. Toda mulher é feminina. Se você nasceu mulher, se você tem um órgão reprodutor feminino, você tem feminilidade porque você está produzindo hormônios femininos. Porque o seu cérebro trabalha de uma forma diferente do homem. Enfim, existem várias coisas que te diferenciam no homem. Então, a feminilidade é o produto da sua natureza. Então, se Deus te criou mulher, você deve entregar o produto dessa natureza que ele te fez e devolver para a glória dele. Devolver para que aquilo que existe em você, de alguma forma, sirva ao reino de Deus. Então, se na maioria das mulheres, nós percebemos, e aí, de novo, gente, estou falando na maioria das mulheres, tá? Não estou aqui falando que isso são todas as mulheres. Na maioria das mulheres, percebemos uma aptidão para relações, para cuidar de relacionamentos.
para entender relacionamentos, para perceber de longe assim, aquela pessoa não tá bem. Então, minha amiga, pega isso e usa para a glória de Deus. Senhor, como que eu posso usar isso para o seu reino? Sabe? E aí eu trouxe uma outra frase de um livro aqui que diz assim que seu corpo é de mulher. O que isso significa? Haverá um significado invisível em seus sinais visíveis. A maciez, a suavidade, a estrutura óssea e muscular mais leve, os seios, o útero. Será que isso, como um todo, não tem relação com o que você mesma é? Será que sua identidade não está intimamente ligada a essas formas materiais? Será que sua ideia de si contém a ideia de que, digamos, robustez ou aspereza? Como podemos desprezar a matéria em nossa busca por compreender a personalidade? É muito importante a gente entender que o nosso corpo foi dado por Deus. E glória a Deus por isso. A gente vive através desse corpo, gente. A gente não é só, ai, espírito que tá aí andando. Não, nós somos corpo também. E o nosso corpo também precisa ser para a glória de Deus. E aí eu vou voltar naquele versículo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Então, tudo o que você tem. Então, é com o seu espírito, é com a sua alma e é com o seu corpo. É... E aí, eu tô falando aqui muito. Eu trouxe muitos textos, né, de livros que eu li, mas eu falei pra vocês que essa aula ela tá baseada totalmente na Bíblia. E eu trouxe também alguns versículos bíblicos e o mais famoso, né? Provérbios 31, quando vai falar da mulher virtuosa, tem aqui. Mas saiba que a Bíblia, ela foi escrita para o homem e para a mulher. Então, o que está na Bíblia, obedece. Está na Bíblia, obedece. Porém, a Bíblia também traz direções claras e específicas para mulheres, assim como traz direções claras e específicas para homem. Lá em Efésios 5, do 22 ao 24, a gente deu direções específicas para a mulher casada. A Bíblia traz direções específicas também para a mulher já na sua velhice. A Bíblia fala que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a serem boas donas de casa, a serem boas esposas. Então, a Bíblia ela traz direcionamento para específicos também para nossas vidas. E tudo isso que eu tô falando tem, tem respaldo bíblico, né? Todos esses textos de livros têm respaldo bíblico. E aí eu vou ler aqui Provérbios 31, que diz assim: Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Ela examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão aos aflitos e ainda estende aos necessitados. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciões da terra. Ela faz roupas de linho fino e as vende, ela fornece cintas aos comerciantes. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupação. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva, dizendo: Muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme o Senhor será louvada. Deem a ela o fruto de suas mãos e que de público as suas obras a louvem. E antes de eu continuar para outros textos bíblicos, eu queria que a gente se atentasse que em Provérbios 31, quando ele vai falar da mulher virtuosa, você está vendo que aqui não está falando que a mulher virtuosa ela não trabalha fora.
A mulher virtuosa, ela só fica em casa com os filhos. Não, porque a mulher virtuosa, ela cozinha e não tem empregada. Não tem mulher que ajuda na casa, porque ela faz tudo sozinha, porque ela cuida do filho, ela. Não. A Bíblia vai trazer aqui, ela não vai trazer, como é que se diz? Ela não vai trazer comportamentos padronizados. A Bíblia vai trazer um princípio. E sabe qual é o princípio? A mulher virtuosa, ela é digna de confiança. A mulher virtuosa, ela é benigna, ela não faz, o mal. A mulher virtuosa, ela é preocupada com as coisas da casa dela, então ela não é preguiçosa. A mulher virtuosa, ela, aqui vai falar dos traz do pão, ela se levanta, ela dá o mantimento para sua casa, ela também sabe o que que a casa dela está precisando, então ela dá ordem para as servas dela. E no caso aqui, eu vou falar das mulheres que têm empregada, é, empregada, desculpa, que tem faxineira dentro de casa. Ela sabe dizer o que tem que ser feito dentro da casa, ela sabe o que a casa dela precisa. É, ela é visionária, ela ela consegue perceber necessidades financeiras e fazer negócios, ela não é burrinha, vamos dizer assim, sabe? Ela é inteligente, ela sabe fazer negócio também. E aí vai falar de novo aqui o quão esforçada ela é. É, ela é uma mulher generosa, ela estende a mão para os necessitados. Quanto à casa dela, ela vê se a casa dela, se todos estão recebendo mantimentos, devidos. E aí vai falar sobre o cuidado dela com ela mesma também. E vai falar do marido, né? Que ele é estimado entre as pessoas. E legal falar sobre isso, porque quando a mulher ela tem o poder de deixar o homem melhor, vamos dizer assim. Assim como também tem o poder de deixar o homem pior. As casadas vão entender bem o que eu tô falando. Enfim, e vai trazendo, e aí aqui deixa mais claro ainda, a força e dignidade são os seus vestidos, e quando o dia de amanhã ela não tem preocupação, ela fala com sabedoria, tem bondade na sua língua. Vai falar aqui sobre princípios para a mulher. E aí, de novo, gente, Deus, ele não está padronizando, o comportamento de uma mulher, ele vai falar os princípios e como que a gente vai aplicar isso no nosso tempo. E por que que eu acho importante falar isso? Porque está crescendo um movimento de extrema direita de falar que as mulheres só devem ficar dentro de casa. E aí, às vezes, vem gente conversar comigo e falar assim: Meu, eu tô passando necessidade. Eu, eu, meu marido não tá conseguindo sustentar a casa. E estão falando que eu tenho que ficar dentro de casa cuidando do meu marido, cuidando dos meus filhos. Então, minha amada, ora. Se Deus disser que você realmente precisa ficar dentro de casa porque é o que ele te chamou para ficar, amém. Mas se Deus falar para você: Olha, eu preciso que você fique um tempo também trabalhando fora para trazer sustento para sua casa, amém. Você tem que entender o que Deus está pedindo de você. A Bíblia ela está trazendo aqui os princípios para a mulher virtuosa. E agora, como que você vai aplicar? Peça sabedoria ao Espírito. Porque o Espírito Santo é quem vai te ensinar a aplicar esses princípios na sua vida. E óbvio, converse com o seu líder também, com a sua líder na igreja. Enfim, vai aqui trazer o que eu estava falando para vocês. E eu achei legal também trazer aqui 1 Pedro 3,3, que diz assim, que a beleza de vocês não seja exterior, como as tranças de cabelo, joias de ouro e finos, vestidos finos, mas que ela seja no seu interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. E só para dizer, para explicar aqui, o apóstolo Pedro ele não estava falando que as mulheres não podiam se vestir bem, que elas não podiam colocar joias. Isso daqui está sendo uma exortação para as mulheres que queriam chamar a atenção para elas durante o culto. O que estava acontecendo? Elas queriam se vestir de uma forma que estava chamando mais a atenção dos homens para ela, ao invés dos homens prestarem atenção em Deus durante o culto, né? Então, é isso que Pedro está exortando elas. E aí depois fala, pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita ao seu próprio marido. Uma outra coisa que estava acontecendo nas igrejas antigas é que as mulheres estavam é, na verdade, vou usar a palavra, envergonhando seus maridos em público. Por quê? Só para explicar para vocês o que isso significa.
Antigamente, apenas os homens eram, eram ensinados a decorar a Torá. E quando ia, então, para o encontro nas sinagogas, é, era desrespeitoso você fazer perguntas burras, vamos dizer assim, ou falar coisas que a Torá não estava dizendo. E como as mulheres elas podiam ouvir a Torá, mas elas não eram ensinadas a decorar a Torá, muitas mulheres às vezes perguntavam coisas assim que você fala assim, nossa, que pergunta burra. Hoje pra gente é difícil de entender isso, mas a gente tem que entrar no contexto histórico. Naquela época era desrespeitoso e você envergonhava o seu marido. Por isso que era melhor você aprender com seu marido em casa, pra então, tipo, você falar na congregação, mas se você não soubesse, fique calada. E aqui eu vou gastar agora, eu acho que 10 minutos no máximo, e aqui eu tô jogando pra cima, sobre perguntas polêmicas, tá, gente? Pergunta polêmica: se eu não me casar, não vou refletir a imagem de Deus? E aí vamos dizer aqui, nem Paulo nem Jesus casaram. É, tanto homem quanto mulher, eles refletem a imagem de Deus, se eles estão ligados a Jesus Cristo, se eles têm o Espírito Santo. O casamento é uma forma de refletir essa glória de Deus. Mas se você não tem o chamado para o casamento, isso não quer dizer que você não está refletindo a glória de Deus, porque a Bíblia deixa muito claro, Jesus deixa muito claro isso. Quando perguntam para ele sobre divórcio também, quando perguntam para ele sobre casamento, Jesus vai falar: tem gente que foi vocacionada ao celibato. Amém. Tem gente que foi vocacionado ao casamento. Amém. E estando unido com Jesus, só com Jesus, que nós podemos refletir a glória de Deus. É, Outra pergunta polêmica: como foi Eva quem caiu na tentação da serpente? Isso a torna um ser inferior ou mais frágil espiritualmente? E por que que existe essa polêmica, tá? Porque tem uma parte lá, se não me engano, acho que é em 1 Coríntios, quando Paulo está exortando a igreja, e ele vai falar assim, para a mulher, ele está dando uma exortação para as mulheres, tal, ele vai falar assim, a mulher foi enganada pela serpente, nananana. Não quer dizer que a mulher é um ser inferior ou mais frágil espiritualmente. Muitos teólogos defendem a ideia de que quando Satanás tentou Eva no Jardim do Éden, é, existia também essa tentação de tipo, eu quero inverter a lógica de Deus. Se é Deus que diz que Adão é quem lidera, eu vou então atrás de Eva, para que ela lidere sobre o marido no sentido de vamos comer. Tipo, vamos, eu vou dar o primeiro passo, você vem comigo. Alguns teólogos defendem essa ideia, e quando Paulo fala isso lá em Corinto, quando ele traz essa exortação para as mulheres, é muito mais sobre as mulheres não terem o acesso ao ensino da Torá e das tradições judaicas que os homens tinham, e por isso elas eram mais vulneráveis aos falsos mestres, né? E e às vezes elas recebiam o ensinamento errado e compartilhavam, porque elas não tinham uma base para filtrar se aquele ensinamento era certo ou não. Por isso que Paulo fala assim: fiquem quietas, não ensinem, porque vocês não têm base para isso. Hoje é diferente, hoje nós temos base. Quer dizer, se você quiser ter base, você tem. Se não quiser, é a mesma coisa o homem. Se o homem quiser, ele também não tem. Enfim, mulheres podem pregar e ministrar nas igrejas. Tem uma parte muito linda. É porque, gente, só para explicar, eu não tô trazendo texto bíblico, eu tenho o texto bíblico, tá, gente? Mas eu não tô trazendo aqui a citação, porque tava no meu esboço e meu celular deu pau e eu não consigo abrir meu esboço. Eu tô indo aqui só no. Realmente aqui que eu tô lembrando falando, tá? É, Mas sim, a Bíblia diz que não existe mais diferença entre judeu ou não judeu, entre escravo ou livre, né? Que todos esses pelo Espírito de Deus, e nessa parte também fala que não existe diferença entre homem e mulher, que ambos receberam do Espírito Santo. Então, sim, as mulheres elas não receberam menos dons espirituais que os homens. É, Nós nos enchemos do Espírito à medida que a gente busca também. Então, a mesma medida de espírito de unção, de unção, não, a mesma medida de como que eu vou dizer isso? A mesma medida.
espiritual que foi dada para um homem também foi dada para uma mulher. E aí o quanto que aquela pessoa vai buscar? Quanto que aquela pessoa vai se aprofundar? Eh, e quando, de novo, algumas pessoas usam aquele texto de Paulo falando para ficar em silêncio, que até Paulo fala para Timóteo, né, fala para as mulheres não ensinarem nas congregações. De novo, a gente tem que entender o contexto para qual aquela exortação estava sendo dada, e o contexto eram as mulheres não tinham acesso, à Torá, a decorar a Torá, elas não eram elas não ficavam aos pés, dos rabinos, né, que eram os mestres, né, que ensinavam as pessoas, e por isso elas não tinham conteúdo para passar, e quando elas recebiam algum conteúdo, como elas não tinham filtro, elas podiam passar um conteúdo errado. E os textos bíblicos que pedem para as mulheres não falarem na congregação? Bom, eu falei sobre isso já. Aqui, a mulher deve se submeter à liderança de todos os homens? Não. A mulher deve se submeter à liderança do seu marido dentro do casamento. Ah, Carol, mas eu moro ainda com os meus pais. Então, minha amada, você deve se submeter à liderança dos seus pais. Honrar pai e mãe, né? Isso é normal. Ah, Carol, eu casei e já me separei. Tá, você não se submete ao seu ex-marido, nem ao seu pai. Você tá ali. A gente tá falando de submeter a liderança dentro do casamento. E o pai, né, quando tem a família e a família tá dentro daquele núcleo ali ainda, precisa liderar a casa. Mas se você não tá mais na casa, é um pouco diferente. Então, é só explicando algumas situações. Ah, acho que acabou aqui. Ó, gente, dessa vez eu acabei muito antes. Mas essa era o conteúdo que eu queria trazer.